A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Gênesis. Capítulo 47. E José foi com Faraó e lhe disse: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, os seus gados e os seus bens, vieram da terra de Canaã, e estão na terra de Góshen. Levou então alguns dos seus irmãos, 5 homens, à presença de Faraó. E o Faraó lhe perguntou: Qual é a vossa profissão? E eles responderam: Os teus servos são pastores, assim como os nossos pais. E acrescentaram: Viemos viver nesta terra porque os teus servos não têm pasto para os seus rebanhos, pois a fome é muito severa na terra de Canaã. Te rogamos, pois, que deixe os teus servos habitarem na terra de Góshen. E Faraó disse a José: O teu pai e os teus irmãos vieram ter contigo. A terra do Egito está diante de ti. Faça com que o teu pai e os teus irmãos habitem na melhor parte dela. Eles viverão na terra de Góshen, e se houver entre eles homens capazes, nomeá-los supervisores do meu gado. Então José trouxe seu pai Jacó e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. O Faraó perguntou a Jacó: Quantos dias são os teus dias de vida? E Jacó lhe respondeu: Os anos da minha peregrinação foram 130. Foram poucos e difíceis, mas não foram tantos quantos anos viveram meus pais nos dias das suas peregrinações. Então Jacó abençoou o Faraó e se retirou. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu campos na terra do Egito, na melhor parte dela, na região de Ramessés, exatamente como o Faraó havia ordenado. E José providenciou pão para seu pai, seus irmãos e o restante da família, de acordo com o número de seus filhos pequenos. E havia uma grande fome em toda a terra. Tão grande era a fome que o Egito e Canaã definhavam por falta de alimento. José recolheu todo o dinheiro do Egito e de Canaã pelo trigo que lhe compraram e o levou ao palácio de Faraó. Quando o dinheiro acabou no Egito e em Canaã, todos os egípcios clamaram a José: Dá-nos pão, ou morreremos diante de ti. Nosso dinheiro acabou. E José respondeu: Se o dinheiro de vocês acabou, deem-me o gado, e eu lhes darei trigo em troca. Então eles trouxeram o gado a José, e ele lhes deu o pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos, e assim alimentou os egípcios durante aquele ano. Mas quando aquele ano terminou, eles clamaram a ele uma segunda vez, dizendo: Nosso senhor, não ocultaremos que nosso dinheiro acabou e que todo o nosso gado está em sua posse. Não nos restou nada além dos nossos corpos e das nossas terras. Por que deveríamos morrer diante dos teus olhos, nós e as nossas terras? Compra-nos a nós e as nossas terras por pão, para que possamos servir ao Faraó. Dá-nos sementes para que não morramos, mas vivamos, e para que a terra não fique desolada. Assim, José adquiriu todos os campos do Egito para o Faraó, pois cada egípcio, atormentado pela fome, vendeu seu campo e toda a terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, ele os transferiu de uma extremidade do Egito para a outra. Somente as terras dos sacerdotes ele não comprou, pois estes recebiam, por lei, uma certa porção do Faraó, e, portanto, estavam isentos da venda de suas terras. Então José disse ao povo: Vejam, hoje eu os adquiri juntamente com suas terras para o Faraó. Aqui está a semente para semear a terra, mas da colheita que vocês fizerem, darão 1/5 ao Faraó, e os 4/5 restantes serão seus para semear a terra, e para alimento para vocês, suas famílias e seus filhos. E eles lhe responderam: Tu nos livraste a vida, que encontremos graça aos olhos do nosso Senhor, e seremos servos do Faraó. Então José promulgou um decreto, que permanece em vigor até hoje, determinando que Faraó ficaria com 1/5 da produção, exceto a produção das terras pertencente aos sacerdotes, que não era destinada ao Faraó. Israel habitou a terra do Egito, na região de Góshen, onde seu povo possuía terras e se multiplicava. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. E os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Quando se aproximaram os dias da morte de Israel, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e me jures que me farás a gentileza de não me sepultar no Egito, mas junto a meus pais, e que me levarás do Egito ao lugar do seu sepultamento. José respondeu: Farei como me pedes. E ele lhe disse: Jura-me. Então ele lhe jurou, e Israel prostrou-se à cabeceira da cama. Capítulo 48.
E aconteceu que depois desses acontecimentos disseram a José: Eis que teu pai está doente. Então ele trouxe consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó: Eis que teu filho está vindo para ti. Então Israel se fortaleceu e sentou-se na cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me declarou: Eis que te farei frutificar e te multiplicarei, e farei de ti uma grande congregação de povos, e darei esta terra aos teus descendentes depois de ti em possessão perpétua. E agora, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simeão, Efraim e Manassés serão meus. E os filhos que tiveres depois deles serão teus e serão chamados pelo nome de seus irmãos na sua herança. Quanto a mim, quando eu vinha de Padã-Arã, Raquel morreu ao meu lado no caminho, na terra de Canaã, quando ainda estávamos longe de Efrates, e eu a sepultei ali, no caminho para Efrate. O lugar se chama Betlehem, Belém. Então Israel viu os filhos de José e perguntou: Quem são eles? E José respondeu: São meus filhos, que Deus me deu nesta terra. E seu pai disse: Tragam-os a mim, por favor, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel estavam obscurecidos, fracos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os trouxe para perto de si, os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não esperava ver o teu rosto novamente, e eis que Deus me mostrou também a tua descendência. E José tomou seus filhos de entre os joelhos de seu pai e prostrou-se diante dele com o rosto na terra. Então Israel tomou seus 2 filhos, Efraim com a mão direita, para a esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para a direita de Israel, e os trouxe para perto de si novamente. Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, embora ele fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, propositalmente, porque este era o primogênito. E abençoou José e disse: Que o Deus, diante de quem andaram meus pais Abraão e Itsaque, o Deus que tem sido meu pastor desde toda a minha vida até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe os meninos e que sejam chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Itsaque, e que sejam fecundos e se multipliquem como os peixes na terra. Mas José ficou descontente quando seu pai pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Então tomou a mão do pai para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Manassés, dizendo ao pai: Não, meu pai, pois este é o primogênito, põe a sua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou, dizendo: Eu sei, meu filho, eu sei, mas ele também se tornará uma grande nação, e seu irmão se tornará maior do que ele, e seus descendentes serão uma multidão de povos. E naquele dia os abençoou, dizendo: Em vocês, Israel será abençoado e se dirá: Que Deus os faça como Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Então Israel disse a José: Eis que estou para morrer, mas Deus estará contigo e te fará voltar à terra de teus pais. Além disso, te dou uma porção maior do que a de teus irmãos, a qual tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Capítulo 49. Então Jacob chamou seus filhos e lhes disse: Reúnam-se e eu lhes direi o que lhes acontecerá nos últimos dias. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacob. Ouçam a Israel, o seu pai. Rubem, você é meu primogênito, fruto da minha virilidade, superior em dignidade e superior em poder. Sua impetuosidade é como a das águas, mas você não terá preeminência sobre os outros, pois subiu ao leito de seu pai e, portanto, o profanou ao subir a ele. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Que minha alma não entre em seus planos ou em suas deliberações, pois mataram homens com crueldade e derrubaram bois caprichosamente. Maldita seja a sua ferocidade, pois ela gerou violência e crueldade. Eu os dividirei na herança de Jacob e os espalharei em Israel. Jodá, seus irmãos o louvarão.
Sua mão está sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá, tu és um leão jovem que se levanta da sua presa, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão e uma leoa, um filhote de leão. Quem poderá levantá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha Shiló, o Messias, a quem as nações se submeterão. Ele amarra o seu jumento à videira e o seu jumentinho à videira. Lava as suas vestes em vinho e as suas roupas no sangue das uvas. Os seus olhos serão mais vermelhos do que o vinho, e os seus dentes mais brancos do que o leite. Zebulon habitará junto ao mar e será um refúgio para os navios, e o seu território se estenderá até a Sidom. Issacar é um jumento forte que se deita entre os currais, e quando viu que o descanso era bom e a terra agradável, curvou os ombros para carregar e tornou-se tributário. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Ele será uma serpente no caminho, uma víbora na trilha, que morde os calcanhares dos cavalos, fazendo com que seus cavaleiros caiam. Coloquei minha esperança em tua salvação, ó Eterno. As tropas atacarão Gade, mas ele as atacará e as fará recuar. De Asser virá alimento fino, e ele proverá iguarias dignas de um rei. Naftali é uma gazela veloz que profere belas palavras. José será fecundo, um filho fecundo junto a uma fonte, e as donzelas subirão ao muro para vê-lo. Muitos o amarguraram, lutaram contra ele e o odiaram, mas seu arco permaneceu firme, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus Todo-Poderoso de Jacobe. Ele se tornou um pastor, a pedra angular de Israel. Que o Deus de teu pai te ajude, que o Todo-Poderoso derrame sobre ti suas bênçãos desde as alturas do céu, alcançando as profundezas abaixo, com bênçãos de pai e mãe. Que as bênçãos de teu pai prevaleçam sobre as bênçãos de meus ancestrais progenitores, até os confins das montanhas do mundo, que estejam sobre a cabeça de José e sobre a coroa da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é um lobo que dilacera e devora sua presa pela manhã, e à tarde a divide igualmente. Estas são as 12 tribos de Israel, e isso foi o que seu pai lhes disse quando os abençoou. Ele abençoou cada um de acordo com seus méritos. E ordenou-lhes: serei reunido ao meu povo. Sepultem-me com meus pais na caverna que está no campo de Éfron, o Hitita, na caverna que está em Marpela, que fica em frente a Manvré, na terra de Canaã, que Abraão comprou de Éfron, o Hitita, como sepultura. Ali Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Ali Itzhak e Rebeca, sua mulher, foram sepultados. E ali eu sepultei Léias. O campo e a caverna que nele há pertenciam aos filhos de Het. E quando Jacob terminou de dar suas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Capítulo 50. E José se atirou sobre o rosto de seu pai, chorando, e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos egípcios embalsamaram Israel, e completaram seus 40 dias do tempo determinado para o embalsamento. E eles choraram no Egito por 70 dias. Quando os dias de luto terminaram, José disse na corte de Faraó: se encontrei graça aos teus olhos, te peço que escute da minha parte que meu pai, pouco antes de morrer, me fez jurar que eu o sepultaria no seu sepulcro na terra de Canaã. Peço-te, pois, meu Faraó, que me permita subir e sepultar meu pai, e voltarei. E o Faraó respondeu: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, acompanhado por todos os servos de Faraó, os anciãos da família e todos os anciãos da terra do Egito. Subiu também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente os seus filhos pequenos e seus rebanhos permaneceram na terra de Góshen.
Carros e cavaleiros o acompanhavam. Era uma caravana muito grande. Chegaram à eira de Atade, que fica além do Jordão, e ali choraram um forte pranto. José chorou por seu pai durante 7 dias. Quando os habitantes daquela terra, os cananeus, viram tal pranto em eira de Atade, disseram: este é um pranto muito triste dos egípcios. Por isso aquele lugar foi chamado Avel Mitzraim, um lugar que fica além do Jordão. Então seus filhos fizeram como ele lhes havia ordenado. O levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna de Marpelá, que Abraão havia comprado, juntamente com o campo circundante de Efron, o Hitita, para servir de sepultura em frente a Manre. Depois que José o sepultou, ele, seus irmãos e todos os outros que haviam subido com ele para enterrar seu pai voltaram ao Egito. Mas quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, suspeitaram que José se voltaria contra eles para vingar o mal que lhe haviam feito. Então enviaram alguns homens para dizer a José que seu pai, antes de morrer, havia dito: digam a José que por favor perdoe a transgressão e os pecados de seus irmãos, pois eles o prejudicaram. Nós te suplicamos, portanto, que perdoe o pecado dos servos do Deus de seu pai. E José chorou quando lhe contaram isso. E seus irmãos se prostraram diante dele e disseram: eis que somos teus servos. José respondeu: não tenho medo, por acaso estou no lugar de Deus? É verdade que vocês tramaram o mal contra mim, mas foi o plano de Deus para o bem de muitas pessoas que conseguiram sobreviver. Portanto, vocês não precisam temer. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. Assim ele os consolou, falando-lhes com amor. José e a família de seu pai habitaram no Egito. E viveu José por 110 anos. Ele viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, ainda crianças, se ajoelhavam no colo de José. Certo dia, José disse a seus irmãos: estou para morrer, e Deus os visitará e os levará desta terra para a terra prometida a Abraão, Itsaque e Jacó. Então José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Deus certamente lembrará de vocês, e vocês levarão os meus ossos daqui. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Não se esqueça, seu like é grátis, leva apenas 1 segundo e não custa nada. Isso ajudará este áudio a alcançar milhares de pessoas. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Obrigado!